Herói foi a primeira revista da cultura pop que começou a ser publicada em dezembro de 1994, na época do auge dos Cavaleiros do Zodíaco, que tinha estreado na Manchete em setembro do mesmo ano. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Tudo começou quando o André Forastieri, que quando trabalhava na Folha de São Paulo, começou a comprar revistas de cultura pop que vinha de fora, como a Comic Scene e a Fangoria. E ele viu que aqui no Brasil não tinha nenhuma revista que era voltado para o público jovem, geek, nerd. E então ele se inspirou nessas revistas estrangeiras e investiu R$ 12.000 e criou a editora Acme, que depois passou a se chamar Conrad Editora. E foi lançada a primeira edição da revista Herói, com ceia de Pégasus na capa, e foi impresso 100.000 exemplares. E para quem não sabe, a revista Herói era tipo uma Caras da cultura pop. E logo que esses 100.000 exemplares chegaram nas bancas, eles nunca imaginavam que ia vender tanto, mesmo sem fazer nenhuma propaganda. Foi então que em 1995 eles resolveram publicar a edição número 2, só que com o Yoga de Cisne na capa. E o sucesso se repetiu. Também venderam mais de 100.000 cópias. E depois, na edição número 3, eles resolveram dar uma mesclada, né? Aí eles puseram o Superman na capa. Só que desta vez venderam metade, apenas 50.000 exemplares. Aí eles pensaram, né? Vamos colocar o Shiryu de dragão na capa? Aí as vendas se alavancaram de novo. Voltaram a vender as 100.000 cópias. Depois pensaram, vamos experimentar colocar na capa os X-Men. Aí voltaram a vender a metade. Aí na próxima edição, vamos colocar na capa de novo Cavaleiro do Zodíaco. Aí voltou a vender o dobro. Depois que eles se deram conta que o auge mesmo da época eram os Cavaleiros do Zodíaco. Isso por quê? Porque os fãs só viam os Cavaleiros do Zodíaco de manhã e depois no finalzinho de tarde, quando era exibido pela Rede Manchete. E eles não tinham nenhum outro meio, porque não tinha internet. Então a única alternativa era a revista Herói. Aí os fãs pensavam, puxa, como é que eles conseguem tanta informação dos Cavaleiros do Zodíaco em primeira mão? Um dos responsáveis por conseguir todas essas informações foi Marcelo Del Greco. E ele buscava não apenas informações dos Cavaleiros do Zodíaco, mas de outros animes que eram exibidos no Japão para encaixar tudo na mesma revista. E muitas vezes eles já adiantavam os capítulos. Enquanto que aqui no Brasil, os Cavaleiros do Zodíaco sempre reprisavam depois de chegar no episódio 52, na revista já saía o Shun de Hades. Aí o povo pensava, né? Que estranho, né? O Shun sendo como se fosse o vilão, o deus do submundo. Já que aqui ainda era novidade na época. Estão vendo só como que essa geração raiz nem ligava para os spoilers? Inclusive, no bairro Liberdade, lá de São Paulo, que lembra muito o Japão, tinha uma locadora apenas de produções japonesas. Não sei se vocês se lembram, mas para poder pegar as fitas das locadoras tinha que ter um cadastro. Só que nessa locadora lá da Liberdade, para fazer o cadastro, você tinha que provar descendência japonesa. E isso porque os japoneses achavam que os brasileiros não tinham cuidado com as fitas. E olhe que na grande maioria das locadoras, se devolvesse as fitas sem rebobinar, pagava multa. E o pessoal da revista Herói pesquisavam também tudo sobre os quadrinhos da DC, da Marvel.
Pesquisavam também sobre séries, filmes que iam para o cinema, desenhos que seriam lançados no Brasil, tudo com antecedência e em primeiríssima mão. E assim, durante o auge, eles passaram a publicar semanalmente. E para vocês terem ideia, as vendas da revista Herói batia a revista Veja. E para não ficar no chinelo, a editora Press lançou um forte concorrente, que era a revista Heróis do Futuro. E muitos até compravam gato por lebre. Quem foi que já fez isso? Comenta embaixo do vídeo. E a revista Herói foi cada vez mais se evoluindo, chegando a vender 450 mil exemplares. E até fizeram comercial na TV. Confiram aí! Heróis, a maior revista jovem do Brasil. E em maio de 1995, a revista passou a se chamar Herói Gold, que é para dizer que foi a época de ouro da revista. E eles começaram a publicar revistas de nicho, como Herói Games, Herói Mangá e Super-Herói, que era como se fosse o almanacão de férias da Turma da Mônica. E com o tempo as vendas começaram a cair, e em março de 1996 eles tinham lançado a última revista como Herói Gold. E na capa tinha o Ryu da versão em anime do Street Fighter, que estava sendo exibido pelo SBT na época. E depois que ficaram um mês sem publicar, em maio de 1996, a revista voltou a se chamar apenas Herói, e que já estava com o visual mudado. E na capa estava o Homem-Aranha, que na época estava sendo exibido na Rede Globo dentro da extinta TV Colosso. E depois, no dia 16 de agosto de 1996, a revista voltou a se chamar novamente de Herói Gold. E na capa tinha a Sailor Moon, que na época estava em exibição na Rede Manchete. E podem ver que a palavra Gold está mais discreta. E a edição número 100 foi publicada no dia 22 de novembro de 1996. E nessa edição comemorativa trazia retrospectiva dos melhores momentos. Trazia também informações do universo DC e também sobre o final da saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco. E em janeiro de 1998 foi lançada a edição especial de aniversário, que tinha vários heróis na capa. E a partir daí, a revista Herói deixou de ser semanal e passou a ser publicada mensalmente. E essa edição tinha 48 páginas. E foi lançada também a edição especial Herói Sports, que na capa estava os Super Campeões, que foi o último anime adquirido pela Rede Manchete um pouco antes de sua extinção. Sendo que nessa época estava acontecendo a Copa da França e vinha também com a tabela para acompanhar os jogos. E a edição número 140, que foi a última do formato tradicional, foi publicada em setembro de 1998. E na capa, a gente vê a atriz Uma Thurman, que estava vestida de Viúva Negra dos Vingadores. E então, de 1994 até 1998, só se falava de revista Herói. Aí agora eu te pergunto, por que a revista Herói acabou? Não sei! O motivo é que a internet começou a ficar mais acessível em vários lares brasileiros. E não foi somente a revista Herói, mas o mercado dos impressos começaram a perder forças nas vendas. E a revista Herói, que antes chegava até a 450 mil exemplares vendidos, passou a vender apenas
25 mil. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E por causa do formato da revista, eles não conseguiam fechar nenhum patrocínio. Então eles ficaram dependendo das vendas. E como eles não conseguiam mais vender, as coisas só foram piorando. E depois, em agosto de 1999, eles tentaram um novo formato, só que rebatizado de Herói 2000. E podem ver que na capa estava o Ash e o Pikachu, porque nessa época o Pokémon estava fazendo um grande sucesso quando estava sendo exibido pela Rede Record. E Dragon Ball Z estava prestes a estrear na Band e fazer muito sucesso. E em fevereiro de 2001, com a alta da internet, a revista passou a se chamar Herói.com.br, que era para associar o impresso com o site. Mas mesmo assim, isso não colou, pois eles não conseguiram uma forma eficaz de ganhar dinheiro com o site. E em dezembro de 2002, foi lançada a última edição recorrente com o Bart Simpson na capa, só que as vendas fracassaram. E a última tentativa foi em agosto de 2006, quando tinham acabado de lançar a série Lost, mas sem sucesso. E assim terminou definitivamente a história da revista Herói, que nos deixou um legado. Porque hoje em dia você acha no YouTube um monte de canais nerds da cultura pop. E tudo graças aos nerds raiz que ralaram para conseguir informações para nós. E em 2016 foi lançado esse livro especial que mostra toda a trajetória da revista Herói, a evolução das edições, os depoimentos de quem estava envolvido nas publicações e também quem lia na época, que atualmente são tudo digitais influencers. E depois de muitas procuras dos sebos, vejam só aqui que eu consegui! A edição número 1. Olha só as páginas, estão até bem conservadas. E isso eu vou guardar as 7 chaves. E aqui eu vou encerrando mais um vídeo do canal Triplo G e eu espero que vocês tenham gostado. E continue maratonando os outros vídeos do canal que também estão muito bacanas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês e nos vemos no próximo vídeo.